Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Neste conteúdo, estaremos demonstrando como efetuar os cálculos do PIS e da COFINS, ou seja, como encontrar esses valores e também demonstrar como são feitos os tratamentos contábeis e fiscais em relação a esses impostos. Sou José Marta Pietro, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? PIS e COFINS. O PIS e a COFINS são tributos federais. PIS é a abreviação de Programa de Integração Social e COFINS significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Podem ser aplicados em duas modalidades, cumulativa e não cumulativa. Regime cumulativo. O regime cumulativo do PIS e COFINS se baseia na receita bruta da pessoa jurídica, sem desconto de créditos, aplicável a empresas enquadradas no lucro presumido ou lucro arbitrado. Regime não cumulativo. No regime não cumulativo, a base de cálculo se baseia na receita bruta mensal e também pode se valer de créditos oriundos das compras de mercadorias e produtos e de algumas despesas do período para o cálculo do tributo a recolher. Esta modalidade é aplicável às empresas enquadradas no lucro real. O PIS e a COFINS no Simples Nacional é um processo simplificado. Esses tributos são pagos de forma unificada junto com outros impostos, calculados sobre o faturamento. PIS e COFINS no lucro presumido. No lucro presumido, deve ser seguido o sistema cumulativo, onde não ocorre a apropriação de créditos. Nesta condição, o valor das alíquotas são para o PIS, de 0,65% e para a COFINS, de 3%. A fórmula para calcular o PIS e a COFINS no lucro presumido é PIS e COFINS é igual receita vezes a alíquota. Observação: para obter a base de cálculo, deduza-se das receitas os valores do IPI e ICMS incidentes sobre as vendas. Vamos agora apresentar uma simulação dos cálculos para esta condição. Apurações e lançamentos contábeis no lucro presumido. Vamos supor aqui a movimentação mensal de uma empresa nas suas entradas e saídas de mercadorias. Então, nós temos aqui uma entrada de insumos para produção no valor total de R$ 110 mil e os seus respectivos tributos aplicados. No lucro presumido para PIS e COFINS, o que nos interessa é a saída das mercadorias, que no caso foi da seguinte forma. Pela venda dos produtos acabados, tivemos uma receita total de R$ 165 mil, que sofreu uma incidência de IPI de R$ 15 mil e de ICMS no valor de R$ 25.500. Temos outro vídeo aqui no canal, onde abordamos com maior profundidade os cálculos e os lançamentos contábeis relacionados ao IPI e ICMS. E estarei deixando o link deste vídeo no final dessa apresentação para que você possa se aprofundar sobre o assunto. E vamos nos ater, neste momento, ao PIS e a COFINS, que é o objetivo deste nosso trabalho. Então, lembrando que para o lucro presumido, temos para o PIS uma alíquota de 0,65% e para a COFINS a incidência de uma alíquota de 3%. Isso aplicado sobre o valor total da receita, ou seja, do faturamento, deduzindo-se aí os valores do ICMS e do IPI quando aplicado. Nessas condições, o valor do tributo seria calculado da seguinte forma. Pegaríamos o valor total das receitas, que foi de R$ 165 mil, deduzimos o valor do ICMS, que foi de R$ 25.500, e também do IPI, que no nosso caso foi de R$ 15 mil. Sobre esse saldo, aplicamos aqui a alíquota de 3,65%, que é a soma da alíquota do PIS mais o da COFINS, que me deu um total aqui para o PIS e COFINS sobre as vendas de R$ 4.544,25. Então aqui nós lançaremos a débito a despesa de PIS e COFINS sobre vendas e a crédito o PIS e COFINS a recolher. Salientamos que os cálculos e lançamentos de PIS e da COFINS devem ser feitos separadamente. Aqui no nosso exemplo, estamos calculando de forma conjunta para facilitar o entendimento e também para ganharmos tempo. Então, no lucro presumido, essa seria a operação. Vamos ver agora essa mesma condição para as empresas enquadradas no lucro real. PIS e COFINS no lucro real. No lucro real, deve ser seguido o sistema não cumulativo, onde pode ocorrer a apropriação de créditos em relação a custos, encargos e algumas despesas. O valor das alíquotas são para o PIS, 1,65% e para a COFINS, 7,6%. Para fazer o cálculo dos tributos no regime não cumulativo, é preciso considerar não só o faturamento, mas também o valor das compras e de algumas despesas do período. A fórmula para calcular PIS e COFINS no lucro real é PIS e COFINS igual receita menos as deduções permitidas por lei, multiplicado pela respectiva alíquota. Apresentamos aqui alguns itens em que se pode utilizar os créditos, ou seja, valores calculados nas entradas que irão compor o PIS e a COFINS a recuperar. Então podem ser inseridos no cálculo do PIS e COFINS a recuperar os valores desses tributos incidentes sobre a energia elétrica, os itens adquiridos para revenda, a devolução de vendas, equipamentos e máquinas a serem usados na atividade da empresa, aluguéis de máquinas, equipamentos e prédios que são pagos para a pessoa jurídica desde que sejam usados na atividade empresarial,
armazenagem de mercadorias e frete sobre venda, valor das contraprestações de arrendamento mercantil, entre outros. Um ponto crucial na utilização do benefício está na sua correta documentação contábil. A observância estrita das normativas de escrituração fiscal é indispensável para prevenir complicações com as autoridades tributárias. Pelo que foi exposto, vimos que no lucro real, os cálculos de apuração do PIS e COFINS se tornam um pouco mais complexos. Vamos então para a nossa simulação para reforçar o entendimento. Apurações e lançamentos contábeis do PIS e COFINS no lucro real. Temos aqui para nossas entradas e saídas de mercadorias a mesma condição apresentada anteriormente na simulação feita para o lucro presumido. Para as empresas enquadradas no lucro real, nós vemos que o regime tributário para a PIS e COFINS é não cumulativo. Isso significa que a empresa pode lançar a recuperar de PIS e COFINS incidentes na aquisição de suas mercadorias. E como vimos no lucro real, a alíquota para o PIS é de 1,65% e para a COFINS de 7,6%. Então, neste caso, sobre as aquisições, ou seja, nas compras, houve uma incidência de PIS e COFINS no valor total de R$ 7.677,50, que é calculado da seguinte forma. Eu tenho o valor total das compras, que foi de R$ 110 mil, deduzo aqui no caso o ICMS e o IPI a recuperar, e aplico a alíquota de 9,25%, que é a soma do valor para os dois tributos, que me dá então este valor. Este valor então é lançado a débito no ativo circulante na conta PIS e COFINS a recuperar, que assim como o ICMS e o IPI a recuperar, esse valor também é deduzido do valor de entrada para o estoque. Lembrando mais uma vez que para melhorar o controle, também está os lançamentos contábeis efetuados de uma forma correta, devemos lançar separadamente os valores do PIS e da COFINS, semelhante ao que foi feito aqui com o ICMS e o IPI a recuperar. Na saída, ou seja, nas vendas, teríamos a seguinte situação. O cálculo é feito pegando o valor total das receitas, que foi aqui no valor de R$ 165 mil, e deduzimos o valor do ICMS de R$ 25.500 e do IPI de R$ 15 mil, e multiplicamos esse saldo pelo percentual da soma das duas alíquotas, no nosso caso aqui, 9,25%. Isso nos deu uma despesa total de PIS e COFINS sobre as vendas de R$ 11.516,25. E o lançamento contábil seria o lançamento a débito da despesa de PIS e COFINS sobre vendas e o lançamento a crédito de PIS e COFINS a recolher. Lembrando mais uma vez que o ideal é lançar esses valores separadamente. E no final do período, irá-se apurar então os saldos das contas de PIS e COFINS, conforme iremos demonstrar aqui. No lucro real, ou seja, no regime não cumulativo, nós devemos avaliar a incidência desses tributos tanto nas entradas como nas saídas. Então aqui nós temos as entradas mais as deduções legalmente aceitas. Então, para o nosso exemplo, temos a seguinte situação. Nas compras, ou seja, na aquisição de produtos, temos um saldo tributável de R$ 83 mil, que seria o valor do recurso aplicado menos o IPI e o ICMS, ou seja, R$ 110 mil menos 27 mil. E teríamos, como já visto, uma entrada a débito de PIS e COFINS a recuperar, e lançando a crédito, ou seja, reduzindo o valor do meu estoque, o valor de R$ 7.677,50. Lembrando que no lucro real, a empresa ainda pode se creditar os valores de PIS e COFINS que podem ter incidido sobre algumas de suas despesas, uma vez que o fisco permite essa situação para alguns itens, como nós vimos anteriormente. Então, no nosso exemplo aqui, digamos que a empresa teve uma despesa com energia elétrica no valor de R$ 400. Então, ela poderá apropriar o valor do PIS e COFINS incidente sobre este valor na conta PIS e COFINS a recuperar. Então, ela lançaria a débito PIS e COFINS a recuperar e lançaria a crédito na conta de resultado de despesas com energia elétrica o valor de R$ 37, que seria o valor de R$ 400 multiplicado por 9,25%. E ainda ela teria aqui uma despesa com aluguel de R$ 3 mil e faria a mesma operação. Nesse caso, R$ 3 mil multiplicado por 9,25%, que deu R$ 277,50. A soma das entradas tributadas, somado aqui as nossas despesas aceitas como deduções, totalizou R$ 86.400. Nas saídas, ou seja, nas vendas, tivemos a seguinte situação. Apresentamos aqui o cálculo do saldo dos produtos tributados, que seria o valor das receitas totais menos o ICMS e o IPI sobre as vendas, que no caso aqui resultou R$ 124.500, que seria a receita de vendas de R$ 165 mil, menos o ICMS de R$ 25.500 e o IPI de R$ 15 mil. Com isso, teríamos como base de cálculo para o débito, ou seja, para as despesas com PIS e COFINS, o valor de R$ 124.500. E para o crédito, será de R$ 86.400, que é o valor calculado aqui anteriormente. Subtraindo a base de crédito da base de débito, temos o valor de R$ 38.100, que servirá como base para o cálculo do PIS e da COFINS. Então, com isso, podemos fazer o cálculo dos tributos, que seria 38.100 vezes 1,65% igual
a R$ 628,65 a pagar de PIS. E R$ 38.100 vezes 7,6% igual a R$ 2.895,60 a pagar de COFINS. Que seria o mesmo que aplicar 9,25% sobre o saldo das vendas de 124.500 menos 9,25% aplicado sobre o saldo das entradas de R$ 86.400, que daria então um total a recolher de R$ 3.524,25. Lembrando que esses R$ 7.992 é a soma dos R$ 7.677,50 do PIS e COFINS a recuperar sobre as compras, mais R$ 37,00 do PIS e COFINS a recuperar da energia elétrica, mais R$ 277,50 de PIS e COFINS a recuperar sobre o pagamento do aluguel. Como nós temos aqui o valor a recuperar menor do que o valor a recolher, faremos aqui então o lançamento a crédito para zerar a conta PIS e COFINS a recuperar, resultando num saldo, como já vimos, de R$ 3.524,25 a recolher. Seria a diferença do PIS e COFINS a recolher, calculados na saída, contra o PIS e COFINS a recuperar, calculados na entrada. Se fosse ao contrário, o PIS e a COFINS a recuperar tivesse um saldo maior que o PIS e a COFINS a recolher, então nós faríamos um lançamento zerando o PIS e a COFINS a recolher, e o saldo remanescente ficaria na conta de PIS e COFINS a recuperar no ativo circulante para apropriação nos períodos posteriores. Então essa seria a dinâmica para calcular e lançar o PIS e a COFINS não cumulativo aplicado às empresas enquadradas no lucro real. Existe também a apuração do PIS e COFINS para produtos monofásicos. Produtos monofásicos são aqueles que fazem parte de uma cadeia produtiva onde o pagamento tributário se dá somente na primeira etapa. A fim de concentrar a tributação do PIS e da COFINS no início da circulação de mercadorias, o fisco usa alíquotas maiores que o normal. Isto é, o fabricante ou o importador paga todo o imposto que seria cobrado dos demais. Assim, com cotas maiores na produção e na importação dos produtos considerados monofásicos, as próximas etapas de saída podem ser isentas ou têm alíquota zero. A lista completa dos produtos sujeitos à tributação monofásica e suas respectivas alíquotas está disponível no portal do SPID, Sistema Público de Escrituração Digital. Observação: empresas enquadradas no Simples Nacional podem avaliar a recuperação de crédito quando adquirir produtos sujeitos à tributação monofásica. Temos também um outro vídeo aqui no canal onde abordamos o tema sobre recuperação de créditos. Vou deixar também o link deste vídeo no final desta apresentação. Então, no caso dos produtos monofásicos, o PIS e a COFINS estarão embutidos apenas no início da cadeia produtiva, geralmente com a incidência de alíquotas maiores das que nós vimos anteriormente e variáveis por tipo de produtos. Então, esse valor estaria embutido no preço das importações ou na fabricação dos produtos e não sofreria mais incidência nas próximas cadeias, como no comércio e no varejo, por exemplo. Então, vimos aí que o tratamento tributário e também contábil para o PIS e COFINS requer uma certa atenção e também um certo conhecimento sobre a legislação aplicável, para que assim se possa calcular adequadamente os valores dos tributos e, em alguns casos, apresenta uma certa complexidade, principalmente nas empresas enquadradas no lucro real, onde o regime para o PIS e COFINS é não cumulativo. Então, todo cuidado é necessário para se evitar multas ou até mesmo deixar de recuperar parte desses valores que poderiam reduzir a despesa e, em contrapartida, aumentar a lucratividade da empresa. Com essas observações, finalizamos aí a nossa apresentação. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.